A paz do Senhor Jesus Cristo, você que me dá o privilégio de estar aqui juntamente comigo nesse terceiro dia, que Deus te abençoe. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus no terceiro capítulo do livro de Provérbios. O que será que nós podemos extrair deste capítulo e aplicar na nossa vida espiritual e física? Terceira lei de Newton, física. Fique aí. Será bênção para a sua vida. Meus irmãos, estamos no terceiro dia, no terceiro capítulo. E como eu disse no início, nós podemos ter como base a terceira lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase aí em algum lugar. Pois bem, se você não sabe, isso é uma das leis de Newton que é estudada pela física. Mas Eliezer, o que tem a ver com Provérbios? Vamos ver? Primeiramente, eu quero te dizer que a Bíblia apresenta algo parecido com relação a isso. Tiago, capítulo número 4 e o versículo número 8, vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, ação, e Ele se chegará a vós, reação. Vamos agora para Provérbios, capítulo de número 3, que é o nosso capítulo de hoje. E nos versículos 5 e 6, o proverbista vai nos dar ali uma ação que nós devemos fazer para que Deus tenha a sua reação. Esta ação está no versículo número 5, a partir do versículo número 5. E esta ação ela é dividida em 3 partes. Vamos ver quais são? Confiar, não te estribes e reconheça. 3 itens que compõem a ação que nós devemos ter com relação a Deus na nossa vida. Vamos ver certinho, em poucos minutos, cada uma delas? Muito bem. Nós temos que ter em mente, irmãos, que confiar não é acreditar. Há uma diferença entre confiar e acreditar. A palavra acreditar, ela está relacionada quando nós vemos alguma coisa, nossos olhos contemplam, a nossa mente processa e aí nós começamos a acreditar. Tem uma frase muito conhecida que diz: só acredito vendo. Pois é, o acreditar está relacionado à mente, ao pensamento, diferente do confiar. A palavra confiar, na sua etimologia, se você for dividi-la, você vai ter ela em 2 partes. O com, que quer dizer junto, e o fiar, que no original quer dizer a ideia de ligação, ou de um fio, de um vínculo. Então perceba que, enquanto o acreditar está relacionado ao ver e ao pensar, o confiar está relacionado a sentimentos. E é isso que a palavra de Deus nos apresenta aqui no capítulo 3 de Provérbios, que nós temos que confiar no Senhor. Ou seja, para eu confiar em Deus, para eu confiar no Senhor, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar ligado a Ele. Tenho que ter um vínculo que me una a Deus. Muitos acreditam em Deus, mas não confiam. Muitos acreditam em Deus, mas não confiam em Deus. A palavra de Deus está nos orientando. Confie, tenha relacionamento, tenha um vínculo, tenha uma ligação com Deus. Esta é a primeira parte da nossa ação. A segunda parte está lá no capítulo 3 também, que nós estamos estudando hoje, que diz que é para nós não nos estribarmos, ou no versículo apresenta, não te estribes. O que é estribar? Estribar é apoiar sobre, ou seja, é ter a sua sustentação sobre alguma coisa. Olha que interessante. E a palavra do Senhor vai dizer para nós não nos estribarmos no nosso conhecimento, na nossa inteligência. O que quer dizer isso, Eliezer?
Não te estribes é não dar prioridade à sua própria perspectiva limitada. Jeremias capítulo 17 e o versículo 5 vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Quer dizer que eu não posso confiar em outra pessoa? Não, não é isso. Maldito é o homem que confia em si próprio, na sua força, no seu poder, nas suas possibilidades. E é isso que Provérbios está dizendo aqui. Não te estribes, não se apoie no teu entendimento, não se apoie na sua inteligência. Antes, confie em Deus, confie no Senhor. O mesmo profeta Jeremias que disse que maldito é o homem que confia no homem, ele vai dizer no versículo de número 5 do mesmo capítulo 17, bendito o homem que confia no Senhor. Você tem se estribado, você tem se apoiado no que você acredita, no que você pensa, no que você tem de conhecimento, ou você tem confiado no Senhor? Quantas das vezes nós recebemos alguma orientação na parte de Deus e dizemos, não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Isso é se estribar, isso é confiar no que eu entendo que deve ser feito e não confiar no que Deus me orienta. A palavra do Senhor Jesus nos orienta esta manhã, este dia, para nós não nos estribarmos, não confiarmos no nosso entendimento. Terceira parte da nossa ação está em reconhecer. Reconhecer a Deus nos nossos caminhos. O que é reconhecer? Reconhecer é identificar, distinguir. Se você estiver no meio de uma multidão e você ver uma pessoa conhecida, você irá distinguir aquela pessoa, você irá identificar, você irá saber quem ela é. E a mesma coisa deve acontecer na nossa vida. Em outra versão, a palavra de Deus diz assim, para que nós venhamos a buscar a vontade de Deus em tudo o que formos fazer. Busque a vontade de Deus em tudo o que fizer. Isto é reconhecer a Deus. É buscar a Deus em todos os caminhos, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Reconhecer a Deus, reconhecer que Ele tem a direção certa para a nossa vida. Nós vemos aí os 3 itens que compõem a nossa ação. Nós temos que confiar em Deus, não podemos nos apoiar no nosso conhecimento, no nosso entendimento, e nós temos que reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Fazendo essas 3 ações, ou essas 3 divisões da nossa ação, nós teremos a reação de Deus. E qual é a reação de Deus? Está lá no Provérbio capítulo 3, o versículo 6, que diz: Ele endireitará as vossas veredas. Olha a reação. Se eu confio em Deus, se eu não me estribo no meu próprio entendimento, e se eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, Ele endireitará as minhas veredas. Vamos entender melhor isso daqui? Veredas fala de caminho estreito. Vereda quer dizer caminho estreito, ou caminho com certa dificuldade de se trafegar. E quando o proverbista vai dizer que ele vai endireitar as veredas, ele quem? Deus. Ele está dizendo, ele está se referindo a uma antiga forma de abrir estradas, em que limpavam o terreno, moviam obstáculos, preenchiam buracos e nivelavam os montes. Era uma possibilidade de progresso na época. Olha que interessante. Então, a Bíblia está nos dando a oportunidade de Deus reagir em nosso favor. Mas o interessante nós notarmos que na terceira lei de Newton, quando há uma reação, há uma ação em sentido contrário. E isso não é o que acontece quando nós agimos diante de Deus. Quando nós agimos diante de Deus, a reação de Deus é em nosso favor, é em nosso progresso. Então, nesse dia, nós estamos aprendendo um princípio muito valioso aqui, que nós devemos agir para que Deus venha reagir em nosso favor, para que nós venhamos a ter progresso na nossa vida. Eu encerro esse vídeo esta manhã com esta frase: seu caminho, embora sendo estreito, será seguro. Sua jornada, embora cercada de perigos,
será vitorioso. Seu destino será a eternidade. Que você possa agir diante de Deus e que Ele possa reagir em teu favor e para o teu progresso. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.